Dei trabalhar e fazer as coisas sem pensar. Então, fazia as coisas, batia a mão na xícara, derramava café, sujava a mesa, sujava o forro da mesa, sujava o chão, limpava, pegava o pano de prato, sendo que ele sabia que era o pano de chão. Coisas que ele estava começando a ter atenção, ele começou a ficar desatento, ia pro trabalho, o rendimento dele no trabalho começou a cair, porque ele me contou, não foi eu que, me adivinhei, ele começou a me contar que o patrão dele tinha falado que o rendimento dele tinha caído e tudo. E quando eu falava que tinha a ver com game, era motivo dele ficar muito bravo. Dele falar assim, por que tudo você bota a culpa no videogame? Isso aqui é minha paz. Isso aqui é coisa boa. E aí começaram a vir as brigas e ele começou a colocar como se o computador fosse a paz, fosse a alegria, fosse a felicidade, fosse o momento mais mágico. Ele chegou a falar que o melhor momento do dia dele era quando ele chegava e ele podia jogar em paz, que eu ainda não tinha chegado do serviço. Como se eu estivesse atrapalhando ele e a vida dele, sabe? E aí isso começou a ser extremamente desgastante. Isso começou a atrapalhar a nossa rotina. Ele começou a faltar no serviço, sabe? O patrão dele chegou a ameaçar tirar ele do trabalho, ele começou a cogitar procurar um trabalho meio período para ele poder descansar. E aí isso era motivo de briga, porque como assim? Você vai descansar para você poder jogar, aí você vai ganhar menos. Aí tipo, eu que casei com o quê? Foi com um homem ou foi com uma criança? Foi com um menino? E aí a gente começou a se ofender, começaram a vir brigas assim, fora do normal, fora do padrão. E quando eu ia falar com a minha sogra ou com a minha mãe sempre falava, minha filha, então você vai ter que tirar o computador de casa. Se ele não consegue se controlar, se ele não consegue controlar o horário que ele joga, o horário que ele tem que parar de jogar, o horário que ele tem que te dar atenção, o horário que ele tem que cumprir os papéis dele de marido, de funcionário, né, de cuidar do corpo dele, de cuidar da vida dele, então você tá enrolada, minha filha, porque realmente assim não dá certo. Então você vai ter que desfazer do computador. Ninguém falava pra eu desfazer do casamento, todo mundo falava pra eu desfazer do computador. Já a mãe dele, quando eu fui conversar com a mãe dele, o papo foi outro. Mas quando você começou a namorar com ele, eu te avisei. Mas quando você entrou por essa porta aqui na minha casa, foi a primeira coisa que eu te falei. Mas eu te disse. Mas e aí? Tipo, tá bom, você me avisou, então eu deveria ter metido o pé nele naquela época. Agora não dá mais, agora a gente já tá casada, agora a gente já tem uma vida juntos, agora a gente já tem uma casa juntos, e aí? Sabe? E aí chegou um momento em que eu fiquei assim, exausta da situação. Já tinha mais ou menos um ano que ele não tava treinando e eu me alimentando saudável, ficando cada vez mais corpuda, gostosa. Nossa relação sexual acabou praticamente porque não tinha libido, porque ele não tinha vontade. Aí eu entendi por que o pai dele e a mãe dele falava que ele nunca tinha aparecido com mulher. Porque ele ficava o dia inteiro enfiado em jogo, ele não olhava pro lado. A mulher ali, às vezes eu comprava uma lingerie, comprava uma coisinha assim, sabe? Pra chamar atenção. Ele vinha, mas parece que ele fazia tudo com pressa pra correr pro computador de volta, sabe? Parece que ele tava ficando comigo, tava em cima de mim pensando lá no jogo. Então, assim, isso foi me incomodando muito. Os assuntos que a gente tinha pra conversar parece que acabaram. E ele se esforçava, dava pra ver que ele se esforçava pra tentar manter ali o papel de marido, mas lá no fundo, parece que ele estava fazendo isso por pura obrigação, porque eu estava ali. Parece que se eu saísse dali, eu ia dar paz para a vida dele, sabe? Que tudo que ele mais queria e talvez precisava. Eu comecei a cogitar o fato de realmente sair do relacionamento e deixar ele viver a vida dele. Aprender a viver sozinho, aprender a pagar as contas sozinho, aprender a arrumar a casa sozinho, aprender a cuidar do corpo sozinho e detalhe.